Havia um trabalho na Inglaterra vitoriana em que crianças de 6 anos eram enfiadas dentro de chaminés de 23 centímetros de largura, forçadas a subir raspando cotovelos e joelhos contra paredes cobertas de fuligem fervente, e se um menino ficasse preso ou se recusasse a subir, o mestre acendia uma tocha sob seus pés. Os pais sabiam. Os pais entregavam seus filhos mesmo assim, não por crueldade, mas porque a alternativa era a fome. A Revolução Industrial não foi apenas a era das máquinas a vapor e das ferrovias. Foi a era em que milhões de seres humanos venderam seus corpos a trabalhos que os matariam com certeza, lentamente ou de repente, em troca de moedas que mal cobriam o pão do dia. Este é o catálogo desses trabalhos. Nenhum deveria ter existido. Todos existiram. Comecemos pelos meninos chaminé, os climbing boys. Na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, as chaminés residenciais eram estreitas demais para um adulto limpar por dentro. A solução era mandar crianças. Meninos a partir de 4 anos eram recrutados, geralmente entre órfãos ou filhos vendidos por famílias miseráveis. Seus mestres os mantinham subnutridos de propósito, para que não crescessem rápido demais e deixassem de caber nos dutos. Os meninos subiam descalços, usando cotovelos e joelhos como pontos de apoio, raspando a fuligem com as mãos nuas ou com escovas rudimentares. As chaminés tinham em média 23 por 23 centímetros de abertura, algumas menos. Dentro delas, a temperatura era extrema, a fuligem era tóxica. Crianças morriam sufocadas quando ficavam presas. Morriam queimadas quando a chaminé ainda estava quente. Morriam de queda quando escorregavam nos dutos verticais. As que sobreviviam desenvolviam deformações nos joelhos, tornozelos e coluna, inflamações oculares crônicas que podiam levar à cegueira, e algo que o cirurgião Percival Pott identificou em 1775 como o primeiro câncer ocupacional da história. O câncer de escroto dos limpadores de chaminé, um carcinoma de células escamosas causado pela exposição contínua à fuligem de carvão, que aparecia tipicamente quando os meninos chegavam à puberdade. Pott publicou suas descobertas. O parlamento aprovou leis em 1834, 1840 e 1864 para regulamentar a prática. Nenhuma foi efetivamente aplicada. A prática só foi encerrada de verdade após a morte de George Brewster, de 11 anos, que ficou preso numa chaminé em 1875 e morreu depois de ser arrancado de dentro dela. A indignação pública forçou a aprovação do Chimney Sweepers Act de 1875. Levou um século e a morte de um menino de 11 anos para que a Inglaterra decidisse que crianças não deveriam ser queimadas vivas dentro de tubos de tijolo. Nas minas de carvão, a escala da morte era industrial no sentido literal. A Revolução Industrial funcionava a carvão. Sem ele, não havia vapor, não havia fábricas, não havia ferrovias. E para extraí-lo, milhões de homens, mulheres e crianças desciam a poços cada vez mais profundos, onde o ar era venenoso, o teto podia desabar a qualquer momento, e uma faísca significava a morte de dezenas. O gás grisu, metano acumulado nas profundezas, explodia ao contato com a chama de uma vela ou com o impacto de uma picareta contra a rocha. As explosões eram catastróficas. Além delas, havia inundações, desabamentos, quedas em poços e atropelamentos por vagões de carvão. As crianças tinham funções específicas. Os trappers, alguns com apenas 5 anos, passavam 12 a 14 horas por dia sentados sozinhos na escuridão total, abrindo e fechando portas de ventilação para a passagem dos vagões. Os breaker boys, comuns nas minas de antracito dos Estados Unidos, tinham entre 8 e 14 anos e trabalhavam nas usinas de separação, curvados sobre esteiras mecânicas por horas, usando as mãos nuas para separar pedras de ardósia do carvão. O pó era tão denso que obscurecia a visão. Os dedos sangravam. Amputações por engrenagens eram frequentes. Crianças que caíam nos dutos eram esmagadas. Os adultos não tinham sorte melhor. A doença que os matava lentamente era a pneumoconiose dos trabalhadores de carvão, conhecida como pulmão negro. A inalação crônica de poeira de carvão
provocava inflamação, fibrose e necrose do tecido pulmonar. A respiração se tornava cada vez mais difícil até a incapacitação total. Só nos Estados Unidos, entre 1880 e 1923, mais de 70 mil mineiros morreram em serviço. As fábricas têxteis tinham suas próprias formas de destruição. As fiações de algodão da Inglaterra eram abafadas de propósito. As janelas ficavam permanentemente fechadas para manter a umidade alta e impedir que os fios de algodão se rompessem. O ar quente e úmido estava saturado de poeira de algodão. As crianças, baratas e pequenas, eram ideais para o trabalho. Os scavengers rastejavam sob as máquinas em movimento para recolher algodão solto. Os piecers se debruçavam sobre os fusos giratórios para remendar fios partidos. As máquinas não tinham proteção. Cabelos, roupas e dedos eram puxados para dentro das engrenagens sem aviso. O resultado era o que os registros da época chamavam de scalping. Quando o cabelo de uma trabalhadora era agarrado por um eixo em alta rotação, o couro cabeludo era arrancado inteiro, e em muitos casos o crânio era esmagado contra a maquinaria. Lançadeiras de metal disparavam de teares a alta velocidade e atingiam rostos. Crianças que adormeciam de exaustão após turnos de 12 a 16 horas caíam sobre peças em movimento e perdiam membros. E a doença crônica que aguardava quem sobrevivia aos acidentes era a bicinose, o pulmão marrom, causada pela inalação contínua de poeira de algodão, aperto no peito, tosse, chiado e progressão para a doença pulmonar irreversível. A doença era conhecida desde 1705. As fábricas continuaram operando nas mesmas condições por mais de um século. Debaixo das ruas de Londres, havia outro trabalho letal que pagava surpreendentemente bem. Os toshers eram caçadores de esgoto. Entravam nos túneis subterrâneos da cidade à noite, ilegalmente após 1840, armados com lanternas, varas longas e peneiras, procurando moedas, metais, joias e qualquer objeto de valor que tivesse sido arrastado pelo sistema de esgotos. Usavam casacos pesados de veludo com bolsos enormes para guardar o que encontravam. Podiam ganhar até 6 shillings por dia, uma quantia alta para a classe trabalhadora. Mas o preço era o seguinte: os túneis eram escuros, apertados e cheios de esgoto bruto. O metano acumulado podia explodir ao contato com a chama de uma lanterna. Uma abertura repentina de comportas podia criar torrentes de água que arrastavam e afogavam quem estivesse no caminho. Os ratos atacavam em bandos quando encurralados. As mordidas infeccionavam rapidamente. Cólera e tifoide eram riscos constantes, e quem se perdesse no labirinto de túneis podia simplesmente nunca mais ser encontrado. Henry Mayhew, o jornalista que documentou a vida dos trabalhadores pobres de Londres em meados do século XIX, descreveu os toshers em seu livro London Labour and the London Poor. Eram trabalhadores que aceitavam nadar em fezes e cadáveres de animais, porque a alternativa era ganhar menos na superfície. E o último caso deste catálogo é talvez o mais perverso, porque as vítimas não sabiam que estavam sendo envenenadas. As Radium Girls eram jovens operárias americanas que, a partir dos anos 1910 e 20, trabalhavam em fábricas pintando mostradores de relógios com tinta luminosa à base de rádio. A técnica exigida era chamada de lip dip paint, molhar o pincel nos lábios para afiná-lo, mergulhar na tinta radioativa e pintar os minúsculos números nos mostradores. A cada pincelada, ingeriam rádio. Os gerentes das fábricas, incluindo a United States Radium Corporation em Orange, Nova Jersey, garantiam que a tinta era inofensiva. Algumas operárias pintavam os dentes e as unhas com a tinta para brilharem em festas. O rádio, uma vez ingerido, era confundido pelo corpo com cálcio e depositado nos ossos. O resultado era a necrose da mandíbula. O osso apodrecia por dentro, fraturava, e em casos avançados se soltava do tecido vivo. As trabalhadoras desenvolviam anemia severa, fraturas espontâneas, tumores ósseos. Muitas morreram dentro de poucos anos após o aparecimento dos sintomas. As que tentaram processar as empresas enfrentaram obstáculos legais deliberados,
incluindo a alegação de que o prazo de prescrição havia expirado. A batalha judicial das Radium Girls se tornou um marco na legislação trabalhista americana e ajudou a estabelecer o direito de trabalhadores processarem empregadores por doenças ocupacionais. Mas as mulheres que forçaram essa mudança já estavam morrendo enquanto seus advogados lutavam nos tribunais. O padrão que conecta todos esses casos é estrutural. A Revolução Industrial não matou trabalhadores por acidente. Matou porque o sistema funcionava assim. O lucro dependia de mão de obra barata. Mão de obra barata significava pessoas sem escolha. Pessoas sem escolha significava que os donos das fábricas, das minas e das oficinas não precisavam investir em segurança, porque sempre haveria outro corpo disponível para substituir o que quebrou. As crianças subiam em chaminés porque seus pais não tinham dinheiro para dizer não. Os mineiros desciam em poços porque a aldeia inteira dependia daquela mina. As operárias lambiam pincéis de rádio porque a fábrica dizia que era seguro e elas não tinham meios para verificar. O que esses trabalhos revelam não é apenas a brutalidade de uma época. É a lógica de um sistema que só foi reformado quando os corpos se acumularam a ponto de se tornarem impossíveis de ignorar. E, em muitos casos, levou gerações inteiras para que alguém decidisse contar.